Darcy Leves, professor, autor desse livro aqui, ó, gente. Esse livro aqui que está à disposição, Darcy Leves, No Caminho da Riqueza. Tem dicas de economia. O professor Darcy Leves com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Um jogo rápido com o Darcy Leves. Repito, autor do livro No Caminho da Riqueza, que está à venda em vários pontos. Darcy, fica à vontade. Um jogo rápido aqui. Se por causa do tempo aqui, vamos num ping-pong bom aí. Tudo certo, tranquilo? Tudo certo. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece já na estreia da temporada 2022 aqui no Fim de Expediente da Espaço FM. Darcy, eu tenho algumas perguntas dos ouvintes aqui, até em cima do que o senhor falou pra gente recentemente, mas só dar um toquezinho. O livro que a gente tá falando aqui, No Caminho da Riqueza, aonde o pessoal encontra na região Farroupilha, por exemplo, aqui na Livraria Nikkei, que é no mesmo complexo, mesmo prédio da Espaço FM, também em outros locais, Rede Clipe também. Isso, na Clipe de Farroupilha. Certo. E também na Livraria Papelaria Paraná. Ótimo. Aqui em Farroupilha, em lojas físicas, né? Também pode ser adquirido pelo WhatsApp 54981118475. E também, se você digitar direto no Google No Caminho da Riqueza, também vai aparecer o link da editora. Ou mas então... o WhatsApp, que é interessante aqui, porque é tão Sim. fácil, 981118475. 981118475. Isso aí. Bom, Darcy Leves, vamos no ping-pong aqui, no jogo rápido. Na mais recente entrevista, o senhor abria dizendo, falando sobre o livro e algumas dicas também, a questão... Não é questão de crítica aqui, focar, mas a questão do que um gerente de banco, o que um funcionário que de repente tem meta vai te oferecer. E aí surgiram algumas perguntas que a gente faz um resumo aqui. Há opções, quer complementar alguma coisa no que a gente ouve no dia a dia, do que o banco oferece pra gente e na prática de repente não é bem assim? Bom, na verdade, né, Rogério, o objetivo principal, tudo que o livro trata, eu sempre escrevo ali que a riqueza não é, as pessoas talvez pensem que é dinheiro, só dinheiro, né? São 3 áreas nessa ordem. É ter felicidade nas áreas espiritual, familiar e financeira. Então, tem 2 áreas que vêm antes da parte financeira, né? Que são muito importantes. E é nessa ordem. Então, se a gente for para área financeira, primeiro o livro explica, né, o que é segurança financeira, por exemplo. Isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas deveriam entender, todo mundo deveria entender, e os gerentes dos bancos não vão explicar isso. Eles vão, o objetivo do banco, temos que ser bem claros e diretos, o objetivo do banco é ganhar dinheiro. Ele tem suas despesas, seus funcionários, o objetivo dele é emprestar dinheiro e ganhar em cima do dinheiro que o cliente vai pagar. Ponto. Bom, um financiamento pode ajudar pessoas, com certeza, mas entender os detalhes que muitas vezes estão... porque é muito simples assim, né, Rogério? Nós estamos numa conversa e vamos jantar junto, por exemplo, e aí você vai me contar que você foi lá e conseguiu financiar o seu carro, por exemplo, né? E aí a outra pessoa vai pensar, puxa, mas como é que foi? Quanto que tu tá pagando, etc. Pegou quanto? Vai pagar quanto? E aí a pessoa pensa que também vai poder fazer e não te pergunta, assim, quanto que vai dar, não faz a conta, etc. Um exemplo simples, né? E depois, então, o terceiro ouve a mesma conversa, ouve o pai, ouve a mãe, ouve o vizinho, e as coisas vão acontecendo, e quando você vê, você tem uma situação que lá na frente você não fez as contas. Um exemplo bem prático para daí entrar direto nesses pontos, assim, a pessoa que quer comprar um carro, ok, muito bem. Um dos capítulos do livro aqui é nunca financie um automóvel, né? E aí tem toda a explicação dos motivos pelos quais um automóvel para pessoa física, né? Empresa é outra história, ok? A empresa pode gerar renda com o veículo adquirido. Eu estou falando de automóveis, né? Carros. Carros pessoais. Pessoa física financiar um carro. Exemplo bem prático. Tudo que eu falo aqui, Rogério, eu já fiz e já sofri. Então, eu mesmo, geralmente em tudo que eu falei aqui, eu já me quebrei, como eu falei aqui outras vezes, né? Um exemplo bem prático, assim, ó. A pessoa financia um carro, ela financia R$45 mil num carro. Beleza.
Se a taxa de juros for 1,7 mais ou menos por cento ao mês, ela vai pagar no final, esses 45 vão ser pagos 70 mil. E se forem 5 anos, daqui a 5 anos o carro, claro, não vai mais valer os 45. Se vamos pegar o valor de 45, o valor do carro, e ele financiou tudo, por exemplo, né? Isso acontece. No final você pagou 70, o carro vai valer, digamos assim, talvez 25, 30 mil. E você finalizou e pagou a conta de 70 mil reais. E no final você tem um carro para vender por 25. E, ao mesmo tempo, você, às vezes, não se dá conta que você precisa ter outras coisas. Precisa não, que naturalmente outras despesas vão surgir. Você vai ter que fazer a manutenção desse carro, você vai ter o IPVA. Se você é ligado, digamos assim, você vai fazer um seguro desse carro, porque se você paga R$1.000 num ano, e te roubarem esse carro que você comprou por 45 mil, por R$1.000 num ano, você pega o valor do carro de volta. Então o seguro é muito importante, né, de ser feito, que o livro também trata. Então essas questões as pessoas não vão te falar. Se você perguntar, talvez você até veja, mas você não tem talvez ideia, no exemplo do carro, dessas outras coisas que vão surgir, e às vezes as pessoas ficam até com dificuldades para comprar alimentos porque elas querem manter a prestação do carro, né? Assim, Davidson, um toquezinho, porque até é tanto. Hoje vamos tentar ir no ping-pong com bem fatos assim na prática. A pessoa, para ela, a única alternativa para ter aquele carro que ela precisa, que é o sonho, enfim, é através de um financiamento. O senhor fala para não financiar. Qual seria a outra saída? Bom, a outra saída primeiro é entender o que é segurança financeira, né? O que é segurança financeira? Digamos assim, o Rogério tem a sua vida, você que está ouvindo, você tem a sua vida, desde que está escrito na Bíblia, né? E eu acredito completamente, 100% em tudo que a Bíblia fala, está escrito na Bíblia que você não precisa andar ansioso por coisa alguma, mas também está escrito, desde que o Adão e Eva fizeram o primeiro pecado, cometeram o primeiro pecado, está escrito que eles teriam que trabalhar, né, para se sustentar, para ter o seu alimento. Então, digamos assim, as pessoas que estão ouvindo têm o seu trabalho, ok. Agora, geralmente as pessoas têm outras pessoas que dependem dela, né, de uma forma geral, e o livro também explica as fases da vida, mas de uma forma geral, assim, o grosso das pessoas dos 20 aos 60 anos, elas geralmente têm pessoas que dependem dela também, né? Seja um casal que tem filhos, etc. E aí, digamos assim, se a pessoa que está trabalhando hoje tem um salário, ela não puder mais trabalhar, como que ela vai viver? Se ela precisa ter um dinheiro, né? Então aí vem a ideia da segurança financeira. Bom, duas opções bem básicas de ter segurança financeira. A definição de segurança financeira é assim: tem segurança financeira quem tem um patrimônio acumulado que equivale à renda de um ano da pessoa. Exemplo prático para entender: a pessoa ganha R$2.000 por mês. 2.000 vezes 12, R$24.000 por ano é a renda da pessoa. Então ela consegue viver com R$24.000 ao ano. Se ela não puder mais trabalhar para conseguir esses R$24.000 ao ano, ela teria que ter 10 vezes a renda de um ano dela, ou seja, 240 mil. Não precisa ser dinheiro, pode ser outras coisas, pode ser até um seguro de vida. Mas por que isso é segurança financeira? Porque se uma pessoa que recebe R$24.000 por ano, ela tiver R$240 mil investidos a 1% ao mês, ela ganha 2.400 todo mês, né? Então, vamos arredondar para 200 mil. Se a pessoa, eu vou repetir, se a pessoa tem R$200 mil, se for dinheiro, né, aplicados num CDB de banco, por exemplo, hoje paga 1%, você vai receber R$2.000 por mês. Ou seja, se a pessoa não puder mais trabalhar por algum motivo e ainda estiver viva, né, ela vai receber só do que ela acumulou R$2.000 de juros por mês se ela conseguir uma aplicação de 1% que se consegue num CDB, por exemplo. Então isso é um exemplo de segurança financeira. Ah, mas eu não tenho dinheiro acumulado. Bom, aí só o segundo exemplo. Um seguro de vida que o capital segurado seja 200 mil, né? Arredondando para isso.
Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com essa pessoa e o seguro bom, ele tem segurança, ele cobre invalidez permanente, total ou parcial também por acidente, questões mais, né, mais detalhes, até seguro funeral, etc., caso a pessoa venha a falecer. Mas assim, resumidamente, você tem um seguro de vida de R$200 mil e você ficou inválido, por exemplo, ou você não teve mais, ou você faleceu e tem pessoas que dependem de você. Então você tem segurança financeira porque você vai deixar esses R$200 mil para alguém, e se esse alguém, se essa família colocar isso aplicado a 1%, ela vai ter a renda que você levava para dentro de casa com esse valor de R$200 mil. Não me respondeu. Se de repente a pessoa quer comprar um carro, ela precisa do carro, aí uma dica tua de não fazer investimento, não fazer, no caso, financiado pelo banco. Procurar o quê? Fazer o quê se ela precisa? Muito bem. Desculpa por não ter respondido, eu acabei explicando isso e fugi do assunto. Olha, sinceramente, se você é uma pessoa física, né, não é empresa, você é uma pessoa física e você então seguindo o conselho do livro, você não vai financiar um veículo próprio. Você vai fazer o quê? Anda de Uber, faz alguma coisa até que você consiga acumular um dinheiro para dar uma boa parte desse carro. Se for o caso, assim, em último caso, financiar, que você financie 20%, 10%. Por quê? Aí você vai pensar, mas eu não consigo guardar, né? Aí vem outra dica aqui que o livro detalha, que é você anotar todas as suas despesas e tudo que entra para você. E aí até quem adquire o livro, se quiser mandar nesse WhatsApp, nós mandamos uma planilha que você detalha bem assim, o que você gasta com alimentação. Tu financiou carro? Eu já financiei carro. Se ferrou? Já. Eu tive, inclusive, por isso que eu gostaria que as pessoas não passassem por o que eu passei. Eu, inclusive, tive um carro levado pelo banco. Não conseguiu dar a volta? Não, por causa de revisional, que aí são outras coisas que entram, que você, assim, aquela coisa, tá numa janta, alguém diz, não, eu fiz uma revisional, reduzi minha parcela e tal, e aí você acredita num advogado, você vai lá e faz isso, e depois entra um pedido judicial, e o advogado de repente não vê, e o oficial de justiça te liga, vai na tua casa e pega o carro. Isso aconteceu comigo. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, foi porque, assim, eu fui, digamos assim, na onda do que eu ouvia as pessoas me dizerem, né? Nada aqui, a gente não vai ter tempo de fazer, vamos fazer outros também. Pagar conta no débito ou no crédito, Darcy? No débito, com certeza, porque você imagina, você vai nos mercados e tem uma placa de cheque para 3 meses, por exemplo, daí não é nem débito nem crédito, é um cheque. Mas o cartão de crédito também pode entrar nisso. Você está comprando, por exemplo, o seu rancho, isso é comida. Daqui 15 dias, 20 dias, você vai ter que comprar comida de novo. Então, se você compra comida financiada para pagar em 3 meses, qualquer imprevistozinho que acontecer, de repente passa esses 3 meses, você não consegue honrar o seu cartão de crédito ou o seu cheque, e aí você vai ter outros problemas que vão gerar juros e juros e juros. Se você deu um cheque, por exemplo, o cheque também eu estou comparando com cartão de crédito, você deu um cheque e você tem um limite de crédito na conta bancária, esse cheque compensou, você não colocou o dinheiro lá porque teve um imprevisto, pegou do seu limite de crédito, e no mês que vem, um mês depois, você vai pagar 10% sobre aquele valor que você usou para comprar uma comida. Então a sua comida vai custar 10% a mais se você levar um mês apenas para repor. Não sei se ficou claro isso, né? Você tem o limite de crédito. Se você olhar no seu extrato lá, vai aparecer taxa de juros mensal do limite de crédito. Geralmente vai ser mais de 10%. Se você pagar o cartão de crédito e você olhar a fatura do seu cartão de crédito, está escrito lá, taxa do rotativo do cartão, alguma coisa assim que envolva rotativo. É bem mais do que o cheque especial, deve ser 13%, 14%, dependendo do cartão de crédito que você usa. Então, assim, você comprou uma comida, por exemplo, no cartão de crédito. Fez o rancho. Deu R$1.000, se for um rancho grande, pode ser que dê R$1.000. Aí você, no mês que vem, no caso do cartão de crédito, no mês que vem venceu a fatura. Você não pagou, surgiu um imprevisto, você deixou. Depois eu pago lá na frente. Aí, sobre o que você não pagou do cartão de crédito,
um mês depois vai incidir ali 13 a 14% de juros. Então aquela sua comida, ela vai custar 14, 13, 14% a mais. E se você levar 2 meses, é juros sobre juro, é mais o juros sobre o que os 1.000 e mais os juros. Então assim, resumindo, seja limite de crédito ou seja cartão de crédito, R$1.000, você ficou 1 ano sem pagar, isso se transforma em 3.000. Veja bem, de 1.000 se transforma em 3.000 no ano. 2 anos sem pagar, eventualmente, os 1.000 se transformam em 9.000, porque é juro composto. Então a pessoa não consegue mais pagar. Isso vira uma bola de neve, a pessoa não consegue mais pagar. Na dica, pagamento débito e crédito, opta pelo débito? Débito, com certeza. E aí, se você não tiver o dinheiro na conta, você não vai conseguir comprar. Então, tem dinheiro, compra. Taxi, deixa eu fechar aqui, vamos ficar de assuntos mais para uma próxima também. Aqui, opções. Só deixa eu puxar mais uma que teve mais pergunta. A opção de conta bancária sem tarifa? A opção de conta bancária sem tarifa? Com certeza. Eu aconselho, os gerentes não vão gostar do que eu vou falar agora. Me desculpem. Mas assim, se você tem uma conta bancária, você pode chegar lá e dizer que você quer zerar a tarifa ou que senão você vai levar a sua conta para outro banco. De uma forma geral, eles vão zerar a sua tarifa mensal. Ah, mas eu não vou... Bom, se você tem financiamento, tem coisas ali alienadas, talvez você não consiga zerar. Porque quanto mais você estiver, digamos assim, amarrado com o banco, aí ele menos te dá barganha para negociação. Agora, numa situação normal, você não tem nada financiado nesse banco e você tem uma conta bancária. Você consegue zerar a tarifa conversando com o gerente dizendo e pedindo, eu quero zerar minha tarifa porque tem vários bancos que fazem conta bancária hoje com tarifa zero. Porque o banco ganha em várias operações e não apenas na mensalidade da conta. Gente, isso que a gente está conversando está nesse livro aqui, No Caminho da Riqueza, do Darcy Leves. A pergunta que fizeram semana passada, tu tá rico, Darcy? Ou essa riqueza aqui, como o senhor falou no começo, não é só financeira? Não é só financeira, como eu falei no começo, aí, desde o comecinho do livro, né? Eu defino que riqueza é felicidade nas áreas espiritual, em primeiro lugar, familiar, em segundo lugar, e financeira, em terceiro lugar. Porque assim, né, Rogério, aí eu volto para a Bíblia novamente. Na Bíblia está escrito que Deus fez o ser humano para ter um relacionamento com Ele. Então, se você não estiver bem na área espiritual e na área familiar, com o seu casamento, enfim, onde você vive, você vai ter dificuldades para ter sucesso na área financeira. E se você tiver sucesso na área financeira antes dessas outras duas áreas, provavelmente ele vai durar pouco tempo e você vai ter problemas devido a isso. Olha, um alerta sobre isso especificamente, que é uma coisa que está na moda, digamos assim, agora, criptomoeda. Eu diria assim, se você quer conhecer essa área, faça você mesmo uma conta, baixe um aplicativo. Eu vou até falar o nome de duas corretoras aqui, se você me permitir. Binance ou Huobi, com H na frente, Huobi. São duas corretoras de criptomoedas que têm as menores taxas para fazer o trade, que é a compra e venda de criptomoeda. E entra lá, você cria a sua conta lá e assim, coloque R$100, você faz Pix, tem CNPJ, você faz Pix.
Então entrou lá na corretora R$100, você não perde nada, não tem taxa nesse Pix. E você compra então o Bitcoin, se você quiser, você entra lá em trades, é muito simples isso, você vai comprar, por exemplo, Bitcoin com reais, você vai comprar dólar com reais, o que você quiser. Mexa você mesmo com R$100, alguma coisa assim, para fazer um teste, para você começar, sem loucuras, com o dinheiro, digamos assim, dinheiro, se a gente for comparar dinheiro do leite e dinheiro da cachaça, digamos assim, né? Com o dinheiro da cachaça, então você pega para fazer esse teste, né? Não, se você tiver 2 dias que você ganhou de 100 e passou para 150, que isso pode acontecer, não se empolgue e coloque lá o dinheiro do leite, o dinheiro que você tem para se manter, porque você, assim, é um mercado que, da mesma forma que você ganha R$50, você pode amanhã perder 100. É muito volátil. Então, mas assim, eu aconselho as pessoas que têm interesse nessa área a fazer a própria conta numa dessas corretoras, né, que são sérias, e você coloca o seu dinheiro lá e faz você a compra e venda, se for o caso, para você aprender, né? E nas demais questões, assim, o básico, Rogério, como o livro fala aqui, é você primeiro ver como fazer para você sobrar, se você não está sobrando, e começar pelo menos uma previdência privada com R$100 mensais e tal, que isso pode mudar a sua situação no futuro, porque senão todos nós vamos acabar dependendo, de certa forma, de uma previdência, né? Seja pública ou do INSS, ou se o servidor é público, tem uma previdência municipal, né? Darcy Leves, muito obrigado, boa semana, feliz 2022, e Obrigado. Quando puder, a gente volta a conversar, com o assunto sempre rende, sempre é bom, envolve nosso dinheiro, sempre é muito bom.